Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Este programa que é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania de Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas que afetam a vida das mulheres. E vale a pena prestar atenção no tema desse programa. A gente vai repercutir a ação do Governo do Estado e da Subsecretaria de Cidadania, que foi lançada na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Seccional Mato Grosso do Sul, iniciativa que se chama Mulheres, Gênero e Política, que vai tratar de formar multiplicadoras de temas de interesse público e que tem relação direta também com política e liderança. E para explicar melhor o assunto para a gente, nós recebemos no estúdio a Subsecretária Especial de Cidadania do Estado, Luciana Zambuja. Seja muito bem-vinda, obrigada. Eu agradeço, mais uma vez, poder estar aqui no nosso Mulheres em Debate. Obrigada. E também a advogada Alice Adolfa Zene. Seja muito bem-vinda, obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos conferir a reportagem. A luta das mulheres por uma sociedade mais justa e com direitos iguais para todos começou há muito tempo e já garantiu uma série de avanços. Quando o assunto é política, a situação ainda é diferente. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e coligações respeitem a cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. O problema é que, mesmo com a lei, coligações e partidos têm registrado chapas com menos mulheres que o exigido. No Brasil, na década de 70, as mulheres representavam 35% do eleitorado. Em 2006, a porcentagem subiu para 50%. Atualmente, somos a maioria entre os eleitores no Brasil, pouco mais de 51,7% do total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Só que, nas últimas eleições, em 2018, a cada 10 candidatos, apenas 3 eram mulheres. A proporção segue uma tendência sem evolução desde as últimas eleições presidenciais de 2014. Mato Grosso do Sul não elegeu nenhuma deputada estadual nas últimas eleições. E na capital, apenas 2 vereadoras exercem um cargo no Legislativo Municipal. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito desse tema, mulheres, gênero e política. Por que falar desse assunto, Luciana? Porque a participação da mulher nos espaços de poder e decisão e principalmente a participação da mulher na discussão político-partidária é muito importante sempre. Mas considerando que esse ano é um ano eleitoral, é ainda mais necessário que a gente discuta a participação da mulher na política, nos espaços de poder como representante do povo. Bom, e já que a gente está falando sobre uma parceria também com a OAB, Alice, explicar um pouquinho como é que foi esse lançamento, como que é a categoria, as advogadas de forma geral receberam essa ação. A ação foi recebida com muito entusiasmo pelas advogadas. Esse ano tem eleição municipal, tem eleição da OAB também. E as mulheres estão pouco engajadas. Se você for analisar o percentual de mulheres engajadas na política, ainda é muito pequeno. Bom, e até falando um pouquinho a respeito dessa representatividade feminina, acredito que na política, em organismos, né, como a OAB e outras entidades, será que no século XXI elas estão preparadas para atingir e também trabalhar em cargos públicos, cargos eletivos, né, que dependem realmente de uma representatividade, de uma liderança, um pulso mais firme? Talvez as mulheres não sejam vistas só como pessoas que não têm interesse pela política. É que as mulheres ainda são colocadas naquele ambiente doméstico. Então a mulher serve para cuidar de casa, para cuidar da família, para cuidar de filhos, para cuidar dos pais, mas a mulher que tenha uma vocação política, que ela queira participar da política, ela ainda precisa se qualificar muito mais, porque precisa mostrar que além de querer participar da política, ela precisa ser muito melhor do que os homens que estão na política. Porque apesar de nós sermos 52% da população, portanto a maioria também do eleitorado, nós estamos absolutamente subrepresentadas na política. Nós temos um exemplo triste aqui em Mato Grosso do Sul, com a nossa Assembleia Legislativa do Estado, sem nenhuma parlamentar mulher.
Na Câmara de Vereadores aqui de Campo Grande também teremos eleição esse ano, mas até esse presente momento, 2 vereadoras do sexo feminino. E o que será que falta, né, para as mulheres terem mais representatividade e conseguirem, né, uma inserção maior nessa questão das políticas públicas e na política, na tua opinião, Alice? Eu acredito que as coisas não são fáceis para as mulheres. O ambiente político não é facilitado para as mulheres. Os partidos, eles têm uma cota financeira, tem uma cota de 30% para ser preenchida, uma cota de gênero, e isso tudo é diminuído para a mulher, é tudo muito mais difícil. 30% de financiamento de campanha, 30% de representatividade, isso ao invés de facilitar, na minha opinião, dificulta. E eu queria aproveitar a resposta até da doutora Alice para entender um pouquinho a configuração, usando como exemplo a OAB. Hoje em dia não temos maioria de mulheres também, né? Não, na OAB nós não temos a maioria de mulheres, nós não temos nem metade. Nós não temos 50% de representatividade na OAB. Eu não sei em outros estados se existe alguma seccional no Brasil que tem essa característica. Aqui no estado nós não temos. E mulher se interessa por política, sim? Muito. As mulheres se interessam, sim, Lívia, por política, as mulheres gostam de discutir política. O que acontece é que tem muitas barreiras para as mulheres entrarem na política, e uma vez que elas entram, também é muito difícil permanecer, porque nós temos alguns homens com alguns pensamentos arcaicos, preconceituosos e machistas que querem impedir que uma mulher, por exemplo, tenha um destaque maior ou melhor numa determinada atuação política. E a gente não precisa ir muito longe. Se a gente pegar até 2015, no Senado da República do Brasil, no plenário do Senado, já com muitas senadoras eleitas e atuantes, não tinha um banheiro feminino no plenário do Senado, que só foi construído em 2016. Então isso mostra claramente que para o poder estruturado da política partidária, lá não era um espaço adequado para a mulher. A mulher deveria estar no seu espaço doméstico. Então, por isso que não tinha sequer um banheiro feminino no plenário do Senado. Doutora Alice, ia complementar? Não, eu ia justamente lembrar a doutora Luciana essa questão do Senado, que não tinha banheiro feminino. E eu não sei se tem um espaço kids, se tem um espaço para as senadoras levarem seus filhos se não tiver com quem deixar. Acho que não tem, né? Creio que não. Eu também creio que não. Também creio que não. Na nossa próxima visita a gente pode perguntar isso. Pelo menos em âmbito estadual, acredito que muitas cidades do Brasil, até as grandes cidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo, não temos espaço, né, para que as parlamentares mulheres ou lactantes tenham algo reservado para esse momento com a criança. E agora falando sobre essa preparação, né, das futuras lideranças femininas que podem vir a assumir um cargo político, de que maneira a Subsecretaria de Cidadania vai trabalhar já pensando nas eleições desse ano? Então, essa é a ideia das oficinas Mulheres, Gênero e Política, para que a gente possa discutir direitos civis, sociais e políticos e também alguns temas específicos. E essa nossa parceria com a OAB vai ampliar a oferta dessas oficinas, porque enquanto nós, pela Secretaria de Cidadania, pela Subsecretaria de Mulheres, podemos fazer com algumas lideranças em bairros, com mulheres negras, com mulheres indígenas, dentro das nossas políticas, a Ordem também pode fazer com as advogadas, com as subseções no interior do Estado. Sim. Nós pretendemos discutir alguns temas como a conquista do voto feminino, a violência contra a mulher na desigualdade de gênero, a violência política de gênero, que é isso que nós falamos há pouco, a dificuldade das mulheres entrarem e depois a dificuldade dessas mulheres permanecerem na política, e a legislação. O fundo eleitoral, o fundo partidário e a propaganda eleitoral gratuita que deve ser oportunizada a todas as mulheres candidatas. Não as candidatas laranjas, a todas as mulheres que efetivamente sejam candidatas e queiram concorrer em condições de competitividade.
com argumentação, defendendo a bandeira da política pública para as mulheres. E eu até gostaria de saber, doutora, se no meio jurídico, entre os advogados, existe ainda um certo preconceito quanto à figura feminina nos tribunais, no próprio fórum, nas discussões, assim, quando o poder de decisão ele tem que ser levado em consideração. Muito. Existe muito. A gente convive com essa diferença no nosso cotidiano de forma muito frequente. É muito comum você chegar para uma reunião e se tem a maioria de homens na mesa, a mulher alguém vai te pedir para servir um café, alcança água para mim, por favor. Escuta, você pode secretariar os trabalhos? Não, não posso, eu também tenho poder de decisão. Então a gente tem que se posicionar o tempo todo. O tempo todo. É como se até em organismos assim, com maior representatividade, as mulheres tivessem que ser subservientes a um sistema que está acostumado com os homens. A gente lembra o caso da ministra Carmen Lúcia, o dia que ela reclamou da forma como ela era tratada, né? Sim, a ministra Carmen Lúcia chegou a verbalizar publicamente que quando todos falavam, ela permanecia calada, mas quando ela ia falar alguma coisa, a todo momento ela era interrompida. Ela chegou a anotar quantas vezes ela era interrompida. E eu cheguei a fazer isso uma vez. Eu tive uma fase que eu fui audiencista e aí eu tinha audiências o tempo inteiro. E aí eu comecei a marcar na audiência quantas vezes eu era interrompida. Gente, é mais de uma dezena por semana. Essa é uma violência política de gênero. Por que que quando a gente está dentro de um parlamento, seja de uma Câmara do município de pequeno e médio porte, ou dentro de uma Assembleia Legislativa, ou até na mais alta corte jurídica do país, os homens falam, todos os outros homens ficam em silêncio também. Quando uma mulher vai falar, todos os homens interrompem. E eles interrompem, às vezes, para tentar explicar o que a mulher está falando, de um assunto que ela tem domínio, de um voto que ela está relatando, ou de uma fala que está fazendo. Então, isso a gente precisa dizer para toda a sociedade também, falar isso para os homens, falar, olha, a gente também tem conteúdo, a gente tem conhecimento do assunto, só falta o homem querer explicar o assunto que eu sou muito mais expert de quem está me interrompendo. Então, isso a gente vê em vários espaços de poder, mas principalmente na política. Sim, eu acredito que a mulher ainda é vista como sexo frágil em ambientes corporativos e que exigem uma postura mais incisiva, uma postura de poder. Até no jornalismo, vou me dar um exemplo, né? Vou falar aqui de mim um pouquinho também, né? Sempre apresentei programas com homens e assim, cotidianamente, já me senti ignorada, como se o valor fosse da pessoa que está do meu lado só pelo fato dele ser homem e a gente ser uma mulher e estar ali complementando, digamos assim, uma bancada de jornal, complementando uma opinião política. E eu acredito que a mulher tem muito mais a contribuir nesse segmento, acredito até que na informação, não apenas no ambiente político. Mas já que a gente está falando sobre formação de novas lideranças, eu até gostaria de saber como recuperar, resgatar a autoestima da mulher para que às vezes ela tenha coragem de enfrentar uma eleição. Esse é o grande desafio das nossas oficinas, nas nossas ações das políticas públicas, para as mulheres, com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas, com as mulheres negras, com as mulheres rurais. Nós temos em Mato Grosso do Sul quase 48% da população negra e parda. E quantos negros e pardos nos espaços de poder e na política nós temos? Então a gente resgata primeiro o artigo 5º da Constituição que diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A gente não está inventando nada novo. Nós estamos simplesmente, como a Secretaria de Cidadania, como órgão gestor público estadual, dizendo vamos cumprir a Constituição Federal, vamos cumprir a legislação federal, vamos dar à mulher todos os incentivos em condições de igualdade para que ela possa, caso queira, se interessar pela política, discutir política, caso queira também se filiar a um partido político, qualquer que seja, conforme o seu conteúdo programático, a sua ideologia, e disputar uma eleição sempre muito consciente, muito convincente das bandeiras que carrega, da luta que quer enfrentar e que a gente possa ter mais mulheres nos representando, porque assim
a gente não fica tão à margem das políticas públicas que estão sendo feitas. E a gente está falando de capital, né? Mas como levar tudo isso para o interior? Através das coordenadorias de políticas para as mulheres. Nós já tivemos também, além da primeira oficina no lançamento, que foi lá na Ordem dos Advogados, nós já tivemos também uma reunião com as coordenadoras de políticas para as mulheres dos municípios. Passamos essa campanha, passamos esse material, que é um material impresso, que a gente pode estar distribuindo, para que quando fizer essa roda de conversa, essa oficina de formação, as mulheres tenham um material que possa respaldá-las e que principalmente tenham a consciência assim, de que uma sociedade verdadeiramente justa e democrática só vai ser construída com a efetiva participação das mulheres. Bom, então a gente vai para um rapidíssimo intervalo, o nosso bate-papo ainda não terminou, temos muito para comentar a respeito desse assunto. Hoje o assunto é a ação Mulheres, Gênero e Política da Subsecretaria de Cidadania de Mato Grosso do Sul, né? E o governo do estado encabeçando uma campanha em parceria com a OAB. Daqui a pouquinho a gente volta, você não sai daí. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Estamos de volta com o programa Mulheres em Debate, falando sobre a ação Mulheres, Gênero e Política. E hoje com a gente, Luciana Zambuja, secretária especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e a advogada Alice Adolfa Zene. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. E puxando o gancho do bloco anterior, eu queria saber, até de 2 profissionais, né, que estão no mercado já há algum tempo, as mulheres, elas têm medo da política, têm medo de falar de política? Eu acredito que sim. As mulheres, elas têm um pouco de medo de falar de política. E eu acredito que isso acontece por conta da representatividade mesmo. A Constituição fala, no artigo 5º, como a doutora Luciana já mencionou, em igualdade. Certo. Homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais. Por que então que a cota é 30%? Porque a Constituição não fala em 30-70, a Constituição fala 50-50, né? Então, se tem já essa diferença de 30-70, a mulher já se sente pressionada a ficar no lugar fora de política. Ela não é estimulada a falar de política. A gente precisa estimular a mulher a falar de política, a participar da política. Ela tem medo de se expor, né? E eu acho que um pouco se deve a essa diferença que ainda tem. Esses 30%, eles são referentes às mulheres nas campanhas? Esses 30%, eles são da legislação, que é a legislação de 97, que usou um critério que a gente desconhece para tirar 30% como cota de gênero. Então, a gente poderia ter um partido que tivesse uma relação de candidatas, uma candidatura de 70% mulheres e 30% de homens. Estaria, sim, cumprindo a legislação eleitoral vigente. Agora, realmente, nessa ideia da doutora Alice, se a gente tem uma Constituição que prega a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, por que ter uma cota de 30%? Porque essas cotas, elas também não estão sendo eficazes para garantir o aceito de mulheres. Porque elas acabam não sendo eleitas. Porque nós não temos esse incentivo à participação da mulher na política. Então, assim, nesse desafio, é nesse arranjo que a gente tem trabalhado. Eu gostaria muito que a gente não precisasse de cota nenhuma para as mulheres. A gente não precisa de cotas para as mulheres, a gente precisa de uma sociedade que entenda que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política, e que isso fosse uma tratativa normal. Tá? Então, se a gente tem 2 mulheres e um homem, 3 homens e uma mulher, isso
eu espero ainda que num futuro próximo, né, doutora Alice, a gente possa ver essa igualdade, uma competitividade saudável entre homens e mulheres disputando os mesmos espaços de poder. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém precisa ser maior nem melhor, mas que a gente também não tenha submissão, que a gente não tenha humilhação, que a gente não tenha esse sentimento machista dentro desses espaços que ainda são bastante arraigados nesse conceito mais patriarcal. Vamos supor que muitas mulheres que estão nos assistindo agora, ou até maridos de mulheres, namorados, parentes, enfim, amigos, daquelas que se interessam por entrar na política, mas não sabem como fazer, não sabem as bandeiras que elas podem defender. A gente pode dar algumas dicas aqui, não podemos? Podemos. De alguns assuntos que podem se tornar pautas de campanhas interessantes. Eu acho que a própria participação da mulher nos espaços de poder é uma pauta que ela tem que ser de todas nós, candidatas ou não, acho que de todas nós mulheres que somos agentes transformadoras, a gente precisa levar isso adiante, mas eu não me canso de dizer que a gente ainda precisa falar de desigualdade de gênero e de enfrentamento à violência contra a mulher. Também espero que no espaço breve de tempo a gente nem precise de ações mais de enfrentamento, porque eu espero que num espaço bem curto de tempo a gente não tenha mais a violência doméstica ou a violência de gênero contra a mulher. Mas, sem dúvida alguma, se me perguntassem hoje qual, para mim, seria uma bandeira mais adequada, mais acertada, mais apropriada para uma vereadora, para uma prefeita, uma candidata do nosso estado defender, eu diria que é educação, prevenção, combate à violência doméstica. Não só as mulheres, vamos ampliar um pouquinho. As mulheres, as crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência. São pessoas que, ao invés de estarem mais protegidas no seu lar, é onde mais sofrem violência. Então, acho que essa bandeira da igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e de uma cultura de paz e de não violência doméstica é o que todas as candidatas devem levar como sua bandeira primeira. Aproveitar, né, esse lado mais maternal do sexo feminino para trazer um pouco da sociedade e levar um pouco de ação para o lado social, né, doutora? Sim, com certeza. É fundamental o papel da mulher na sociedade e a bandeira do combate à violência é a que mais chama atenção. Eu acho que essa é uma situação que está ficando cada vez mais grave. Nós temos algumas comarcas no estado que o único crime que acontece na cidade é o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? E em Campo Grande nós tivemos uma prefeita, né? Porque 2 vice-prefeitas. Nós tivemos até hoje Nelly Baixa como prefeita, Marisa Serrano e a Adriane como vice-prefeitas. Então, o que acontece? A gente precisa estimular as mulheres a participarem. Nós precisamos das mulheres nesses cargos. Até sobre quando nós estávamos conversando no momento do intervalo que em grupos de WhatsApp mulheres não gostam de falar sobre política para evitar brigas, temos também a questão do preconceito da mulher não votar em uma outra mulher. Sim. A gente podia buscar aí algumas justificativas para isso, de repente a própria mulher não confia, né, no taco ali, no culhão de uma pessoa do sexo feminino para ser uma representante política. E muitas vezes, pela minha experiência pessoal, eu vejo que a mulher ela prefere apoiar o marido a ser eleito, apoiar o irmão a ser eleito, do que ela ser candidata. E aí ela fala, eu vou votar no meu primo, eu vou votar no meu marido, eu vou votar no meu irmão. E o Brasil tem essa característica na política, né? As pessoas votam no candidato pela pessoa que ele é, pela pessoa que ele representa, muitas vezes pelo benefício que ele vai trazer para a sua família, e não vota pautada na proposta de governo dele. Muita gente vota no A porque não quer o B eleito. E se você perguntar qual que é a proposta do A, por que você está votando no A? Não sei. Então, eu acho que se começar a comparar as propostas de governo, as propostas que os candidatos têm, as mulheres terão sim mais voto. E é interessante a Subsecretaria de Cidadania, dentro do governo do estado, além de todo o trabalho social que vocês fazem, de levar capacitação e informação para toda a população, trabalhar, né, também nessa questão da liderança, na autoestima de futuras lideranças.
Com certeza, trabalhar a formação, a qualificação de mulheres de lideranças, para que elas também possam se tornar futuras multiplicadoras desses conhecimentos. Mas nesse ano nós também temos um desafio maior, que é a eleição de mulheres que sejam comprometidas com as pautas, com as políticas públicas das mulheres, que saibam o papel de uma vereadora, de fiscalizar a ação do seu executivo municipal, mas também fiscalizar a omissão, que pode ser detectada, por exemplo, pela total ausência de políticas públicas para as mulheres no seu município, e que a gente também tenha prefeitas eleitas, mulheres no executivo municipal que compreendam, que tenham a sensibilidade, por exemplo, de criar no seu município uma coordenadoria municipal de políticas da mulher. Sim. Quando nós entramos no governo, eu sempre friso, faço questão de frisar isso, quando nós entramos no governo em 2015, eram 23 municípios com coordenadorias da mulher. Hoje nós já estamos com 45 municípios com coordenadorias da mulher, em tempos de crise, em tempos de recessão, mostrando que não é uma despesa, é um investimento no bem-estar e na qualidade de vida de todas as mulheres do município. Então, é isso que a gente precisa fazer chegar aos 79 municípios e é o que a gente quer alcançar com a nossa parceria com a OAB, com todos os advogados e advogadas do Estado, discutindo a participação da mulher na política, falando nas rádios, falando nas entrevistas, e esse é o papel que a gente espera cumprir. Que a gente tenha mais mulheres na política, que a gente tenha mais mulheres no seu bairro discutindo política, que a gente tenha meninas, jovens nas escolas discutindo o conteúdo programático dos candidatos e candidatas. E se quiser escolher um homem, ok, desde que as propostas sejam boas e que as nossas mulheres candidatas tenham propostas concretas a serem apresentadas, porque é isso que a gente espera. E não é sexismo a gente também querer um pouco mais de igualdade nesse segmento, afinal de contas, como a Luciana comentou no começo do programa, somos 52% da população, muitas mulheres, e eu acredito que talvez falte também essa sensibilidade feminina quando a gente trata até de temas voltados aí à saúde da mulher, ter uma mulher falando sobre isso e não um homem, né? A violência que a mulher sofre, podendo abordar isso com outras mulheres e de repente o olhar masculino, com todo o cuidado que vai ter, não vai ser o mesmo olhar de uma mulher. É diferente a gente tratar um pouco disso, não é sexismo, né? Não. Não, de forma alguma. De forma alguma. É direito. É direito. Não é sem dúvida. sexismo, não é privilégio, não é favor. É direito. Seria sexismo se a postura fosse assim: eu vou votar nessa candidata porque ela é mulher. Única e exclusivamente. Não, né? Aí não, aí é sexismo. Aí não dá, né? Eu vou votar nessa mulher porque ela tem uma boa proposta. Eu tenho participado de algumas campanhas de aleitamento, de violência, combate à violência obstétrica, combate à violência doméstica. Eu não vejo homem nessas campanhas combatendo violência doméstica, combatendo violência obstétrica, apoiando a mulher que quer amamentar o seu filho até 2, 3 anos. Falar sobre, mas ativamente não. E sempre, Lívia, por mais esforçado que seja o homem, por mais feminista que seja o homem, ele nunca vai poder dizer, eu sei o que você sente. Não. A gente não sabe o que o homem passa no dia a dia e o homem não sabe o que a mulher passa no dia a dia. São características muito específicas. A gente sempre diz também, fazendo um comparativo com os crimes de racismo. Eu sei o que sente uma mulher negra. Não, é só uma mulher negra, uma menina negra que sabe o que é ser vítima do preconceito de gênero e de raça. Então, assim, a gente não pode dizer, eu imagino. Não, a gente não imagina, a gente não sabe. Então, por mais bem intencionado, por mais feminista que um homem seja, ele nunca vai ser uma mulher que vive na pele, no cotidiano, todas aquelas mazelas que precisam urgentemente serem transformadas em políticas públicas e reverterem em serviços de qualidade, atendimento humanizado, qualificado e especializado para todas essas mulheres. E também, só para encerrar esse raciocínio, apesar de não termos nenhuma deputada mulher na nossa Assembleia, nós temos 24 deputados que produziram um número absurdo de projetos de lei de defesa da mulher. E temos também uma frente parlamentar. Temos a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim. E a Frente Parlamentar de Defesa à Violência Doméstica. Então, nós
estamos vendo uma movimentação, às vezes ainda bem incipiente, às vezes um pouco tímida ainda, mas nós temos sim parlamentares que garantem, que defendem os direitos das mulheres e que estão imbuídos principalmente na redução dos casos de feminicídio, e isso a gente precisa registrar e lembrar. E estimular também a participação Sim. dessas mulheres, porque uma casa legislativa que abre as portas para a população, consegue formalizar comissões e trazer as profissionais para dentro, para trazer os problemas e criar ali os mecanismos de solução, assim, é fundamental. E a OAB Sim. também, né? Sim, a OAB é muito participativa nessas campanhas, é muito participativa nos projetos de combate à violência, nos projetos. Nós sempre temos roda de conversa, trazemos convidadas para falar a respeito. Há pouco tempo atrás teve uma roda de conversa na OAB para tratar da violência obstétrica, mas infelizmente a participação ainda é bem pouca, as mulheres não vão muito. Bom, mas eu quero saber assim, quem quiser informação, buscar essas ferramentas que o governo do estado oferece, que a Subsecretaria Especial de Cidadania oferece, como essas mulheres podem fazer? Nós temos todas essas informações sobre a campanha e sobre o funcionamento da nossa Secretaria Especial de Cidadania no site www.cecid.ms.gov.br e nós temos também um e-mail cidadania@segov.ms.gov.br e o telefone 3316-9200. Então, quem quiser uma oficina de formação política, quem quiser discutir direitos sociais, civis e políticos das mulheres, pode ligar, pode entrar em contato. A Ordem também tem as comissões que estão envolvidas nisso. Sim. Na OAB nós temos a Comissão da Mulher Advogada, temos a Comissão OAB Vai à Escola, que é uma comissão voltada a dar palestra e conversar com as crianças e adolescentes dentro da escola. A Secretaria manda ofício e a Comissão OAB Vai à Escola vai até essa escola para falar de evasão escolar, que é um problema bastante grave, para falar também de violência contra a mulher, falar sobre bullying. Às vezes, a violência doméstica nasce num bullying, né? A criança, ela cresce achando que aquilo é normal e ela cresce achando que pode maltratar uma mulher. Temos também a comissão da criança e adolescente, temos a comissão da OAB voltada aos direitos do idoso. Então, a OAB está de portas abertas para auxiliar a sociedade de forma geral. É importante, então, para a gente finalizar, perder o medo, entender que a mulher ela é muito forte, muito mais forte do que ela pensa e que ela pode, sim, né, se unir em prol de uma causa muito maior, principalmente como uma agente pública. Com certeza. E eu acho que todas as mulheres têm, sim, um pouquinho de vontade de transformar o mundo em que a gente vive. E a melhor forma de transformar a nossa família, a nossa comunidade, a nossa cidade é através da política, é através da política pública, é através das demandas que todas as pessoas querem para que todo mundo possa viver melhor, viver em condições de igualdade. Então, acho que é nesse contexto que a gente precisa fortalecer a participação e o interesse da mulher na política. Muito bem, eu quero agradecer então a presença da Luciana Zambuja, subsecretária especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em mais uma edição do Mulheres em Debate. Obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos, sempre à disposição. Bom, e agradecer também a advogada Alice Adolfa Zene, estreante hoje aqui. Obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. E o programa Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas redes sociais e, é claro, compartilhar o nosso link. Até a próxima!